Falando dos assuntos de Brasília, no Supremo Tribunal Federal, a primeira turma analisa hoje a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado, aquele grupo formado por 12 pessoas, incluindo militares acusados de planejar ações táticas para impedir a posse do presidente Lula em 2022. Ontem o STF começou a ouvir testemunhas do chamado Núcleo 1, que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então ex-ministro Walter Braga Neto. Na sessão, o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, minimizou a existência da minuta do golpe e foi advertido pelo ministro Alexandre de Moraes. Conta tudo pra gente, mais um dia importante em relação a esse assunto aí em Brasília, né, JP? Pois é, Sheila, mais um dia importante e hoje então a gente vai ter a análise desse núcleo 3, porque a primeira turma já recebeu ali as denúncias por unanimidade dos núcleos 1, 2 e 4. E ontem acompanhei esse depoimento de Freire Gomes, viu? Fui lá ao Supremo Tribunal Federal para ficar de olho de fato no que estava acontecendo e foram momentos de tensão. O ministro Alexandre de Moraes chamou mesmo a atenção de Marco Antônio Freire Gomes, dizendo que ele tinha que se lembrar dos fatos, porque deu um depoimento falando uma coisa na Polícia Federal e ontem estava dizendo outra nessa oitiva no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes disse que era importante que ele se lembrasse dos fatos, porque ou estava faltando com a verdade no Supremo ou estava faltando com a verdade na Polícia Federal. Freire Gomes pediu desculpas, disse que de fato não se lembrava de algumas questões porque à época do ocorrido a mãe dele estava doente, mas que iria se esforçar para dar um depoimento ali que fosse condizente com o que ele tinha dito na Polícia Federal. E aí ele falou, minimizou essa situação do golpe e disse principalmente que sim, Almir Garnier Santos colocou as tropas à disposição, mas que ele, Freire Gomes, era responsável pelo Exército. Não pode dizer o que Garnier Santos queria dizer com relação à situação da Marinha do Brasil. Bom, esse grupo que vai ser analisado hoje, ele era responsável pelas ações táticas do plano e inclui militares do Exército e também policiais, inclusive aquele que teve um áudio divulgado recentemente dizendo que o ministro Alexandre de Moraes tinha que ter a cabeça cortada. A gente vai acompanhar também essa situação e, obviamente, vamos acompanhar o restante dos depoimentos. O próprio Batista Júnior, né, ex-comandante da FAB, vai dar um depoimento ou uma oitiva na próxima quarta-feira também aos membros da primeira turma para esclarecer aí, ou como testemunha para esclarecer o que de fato aconteceu naquelas reuniões. O JP, resumindo, o Freire Gomes recebeu aquela minuta do golpe, né? Isso aconteceu. E segundo a versão que ele contou para a Polícia Federal, ele olhou aquilo e falou, isso aqui é uma minuta golpista, isso é um plano golpista, e de acordo com o comandante da Aeronáutica, não foi ele que disse isso, ele teria ameaçado dar voz de prisão ao então presidente Jair Bolsonaro. Enquanto tudo isso ocorria, o presidente da Marinha, esse sim, embarcava de cabeça, fala, tamo junto. E ontem, no depoimento, ele disse que recebeu mesmo esse documento, mas que só viu ali coisas que estão contidas na Constituição, minimizou o suposto conteúdo golpista e negou que tenha ameaçado dar ordem de prisão ao presidente. Alguém aí está mentindo. Ou ele está mentindo, ou ele mentiu ontem, ou o comandante da Aeronáutica mentiu à Polícia Federal. Como o comandante do Exército, Freire Gomes, apresentou ontem uma versão diferente daquela que havia apresentado a PF, porque a PF ele havia sublinhado a gravidade daquilo que está valendo, com razão, porque havia lá a previsão de uma decretação de estado de sítio, de estado de defesa, o que está previsto na Constituição, mas não se você perde uma eleição, e sim se você tem uma grande convulsão social que não existia no Brasil naquela época. E havia a previsão de prisão de um ministro do STF. Quer dizer, o conteúdo é inadvertidamente golpista. Alguma pista de por que houve esse recuo do comandante do Exército e quais podem ser as consequências para ele se ele mantiver essa versão diferente da primeira? Pois é, Megali, esse é o grande ponto. Ontem o ministro Alexandre de Moraes falou muito sobre isso durante a audiência, falou que alguma coisa estava errada, algum depoimento estava inconsistente, e aí o Freire Gomes falou principalmente sobre Almir Garnier, né, que em determinado momento tinha falado também sobre colocar as tropas à disposição, que ele não podia falar pela mensagem que tinha tentado passar Garnier, mas que ele tinha entendido daquela forma, colocou as tropas à disposição. Falou também sobre essa possibilidade de voz de prisão ao ex-presidente
presidente da República disse que isso jamais aconteceu, que ele sempre foi subordinado ao comandante da força, que nesse caso era o presidente da República, e que jamais faria uma situação dessa. E minimizou também dizendo que viu ali determinados termos, mas que não poderia entender qual era a intenção daquela minuta naquele momento, que ele só interpretou isso depois de fato que a situação acabou sendo tornada pública, né? Ou seja, de fato, quando toda a situação foi publicada, publicizada, aí que ele entendeu a gravidade daquele ato, a gravidade daquela minuta golpista. Já entendi agora, né? O famoso. João Pedro Mello, a gente estava fazendo as contas aqui para saber quanto tempo faz que você está na Band News FM, na composição dessa nossa equipe? Eu tô há 10 anos já, viu, Carlinha? Desde 2014, vou fazer 11 anos já, agora no mês de junho. 10 anos de Band News FM. Brasília completa 18 anos, né? A Band News FM em Brasília, agora em junho. Nós estaremos por lá. E só para trazer aqui também um gostinho para quem não está acompanhando por vídeo essa nossa transmissão de hoje, tem um telão gigante aqui no nosso estúdio principal da Band. Temos Brasília aqui às nossas costas, né? A gente tem o Congresso Nacional, que tá lindo o nosso estúdio hoje, então a gente está ambientado, está se sentindo na capital federal. Obrigada, viu, JP? Beijo para você, até amanhã. Imagina,